Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois é, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para poder abrir realmente as portas do nosso coração para que a graça de Deus possa entrar em cada um de nós. Esse é um sonho de Deus. O sonho do Senhor é que o mundo inteiro, onde tiver um ser humano, que ele abre as portas do seu coração para que a graça de Deus possa penetrar na sua vida. Irmãos, somente sobre a luz de Deus é que nós podemos ter essa graça de poder dar a resposta que Deus espera de cada um de nós. Se nós não nos abrirmos para que o amor de Deus, a luz do Espírito Santo realmente entre no coração de cada um de nós nunca vamos conseguir chegar numa situação de agradável a Deus. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos nada nessa vida. Por nós mesmos, fica difícil. Nós estamos cansados de perceber, né, que é difícil por nós mesmos fazer alguma coisa que vai agradar o coração do Senhor. Se não for pela abertura de coração, como diz a melodia, se não for pela abertura de coração da nossa vida, para que nós possamos realmente ter forças, ser iluminado, ter essa graça em cada um de nós. Hoje nós estamos aqui para poder apresentar para vocês as mensagens da Sagrada Escritura. O interessante é que a nossa igreja, a Igreja Católica, é uma igreja realmente inspirada pelo Espírito Santo. É uma igreja que ela já nasceu com o coração aberto para que a luz do Espírito Santo ilumina para que nós possamos, então, entender e compreender e viver a beleza de Deus. Então, ela começa, todos os dias, ela tem essa preocupação de mostrar para nós as leituras diárias. Por quê? Para que nós possamos estar sempre em condições, em contato com a graça de Deus, através da Sagrada Escritura. Porque é através da Sagrada Escritura é que nós vamos conseguir ser realmente ser realmente diferente daqueles que ainda não permitiram em nossa vida, em suas vidas, acontecer a beleza de Deus. E uma das leituras, eu vou apresentar para vocês duas leituras. A primeira leitura está em Apocalipse 15, no versículo de 1 a 4, que vai dizer assim para nós: Eu, João, vi no céu outro sinal, um grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas. Com elas, o furor de Deus ia se consumar. Vi também como um mar de vidro misturado com fogo. Sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, com a imagem dela e com o número do seu nome, o nome da besta. Seguravam a harpa de Deus, entoavam cânticos de Moisés e o servo de Deus e o canto do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Todo-poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornam manifestos. Então essas são as palavras do Senhor, graças a Deus. Eu gostaria
de que, aproveitando essa passagem do livro do Apocalipse, para dizer para vocês que João, ele começa dizendo: eu, João, vi o céu, outro sinal grande e admirável. Você percebeu? Muitas vezes na nossa vida, não sei se com você acontece isso, mas muitas vezes a gente fica pensando assim: puxa, já pensou, se Deus permitisse, a gente dar uma espiadinha, vamos dizer assim, uma olhadinha no reino de Deus, né, para a gente ter assim, essa alegria, essa curiosidade de procurar ver a beleza do Pai, a família do Pai, né? E olha, quem somos nós, né? Mas o que nós acabamos de ouvir aqui, João testemunhando esse desejo que eu sempre às vezes passa na minha cabeça, não sei se passa em vocês, Deus concluindo esse desejo. Quando João, permitindo que João viu, então ele relata aqui para nós, no capítulo 15 de Apocalipse: eu, João, vi o céu, um outro sinal, e admirável, os 7 anjos, com as 7 últimas pragas, e com elas o furor de Deus que se ia consumar. Mais adiante, nos versículos 2 em diante, ele vai dizer assim: vi também como que um mar de vidro misturado com fogo, sobre esse mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta. Então, o que nós gostaria de não deixar passar despercebido, 2 situações. A primeira, João viu aqueles que estão distantes de Deus, e que ele viu a presença de Deus através dos anjos, com as últimas pragas, com elas o furor de Deus que ia se consumar naqueles que estão afastados de Deus. Que triste, né? Como é triste. Então a gente pode perceber que João está aqui como um alerta para cada um de nós, para que nós possamos tomar cuidado na nossa vida, para que nós não nos afastamos da graça de Deus. Aí, logo em seguida, ele fala: vi também, do outro lado, né, vi também, sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta. Então, 2 situações, né? A primeira, aquelas pessoas que estão afastadas de Deus, que vão receber as pragas. E do outro lado, ele viu as pessoas que são aprovadas pela graça de Deus, que foram vencedores, né? Como diz a palavra aqui, que eles foram vencedores do confronto com a besta. Aí então, cabe a mim e cabe a você a analisar a nossa vida, no nosso dia a dia. Será que dessas 2 situações em que nós acabamos de ouvir, que João relata, qual dessas nós nos encontramos? Irmãos, é preciso que nós parasse um pouco na nossa vida, é preciso que nós colocasse nosso coração, a nossa alma, diante da grandeza de Deus, para que Ele possa, então, nos orientar, nos fortalecer, para que a gente possa, só dessa forma, que nós podemos fazer com que vamos ser aquelas pessoas que vão fazer parte de que foram vitoriosos do confronto com a besta. Muitas vezes a gente fica assim, analisando: como que eu faço para ser um vencedor nesse mundo, né, durante a nossa vida, durante essa passagem dessa vida que nós estamos vivenciando? Que besta é essa que diz São João
no livro do Apocalipse, é tudo aquelas situações em que nós nos deparamos que desagrada o coração de Deus, e que ao nosso lado, como disse nas cartas de São Pedro, está caminhando junto ao nosso lado o demônio, essa besta que não deixa ninguém em paz. Ele faz de tudo o possível para que nós permitimos em nossa vida desagradar o coração do Deus Pai. Por isso que é importante nós tomar bastante cuidado. Daí a importância de nós ter vida de oração, porque somente tendo acesso à palavra de Deus, à Eucaristia, né, que é uma graça, um presente de Deus que deixou para cada um de nós, para que nós possamos ter acesso, entrar em comunhão com esse amor de Deus, com essa realidade, com essa bênção que Deus deixou para nós, que é a Sagrada Escritura e a Eucaristia, que é a própria presença viva de Jesus em nosso meio, fazendo com que nós possamos entrar em comunhão com o Pai. E a segunda passagem, que eu fiz questão de ler, para que a gente possa então perceber que o Evangelho de hoje, que está narrado em Lucas, no capítulo 21, vem de encontro, né, com esse alerta que João dá lá no livro do Apocalipse, que ele diz assim: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de que não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vós odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossas cabeças, e permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Então, são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, como eu estava dizendo, como o Evangelho ele vem de encontro com aquilo do alerta de João. Quando Lucas, né, movido pelo poder do Espírito Santo, escreve para nós: antes que essas coisas acontecem, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Olha, meus irmãos, muitas vezes a gente ouve por aí pessoas dizendo: ai, graças a Deus, hoje eu me encontrei com o Senhor, então a minha vida virou da água para o vinho, né? Mas há um detalhe em cima de tudo isso daí. Como diz a palavra de Deus, quando nós nos optamos ou nós somos atingidos na nossa vida pela graça de Deus, é como nós estivermos comprando uma briga. Sabia disso? Então, como diz a palavra, sereis levados diante de reis e governadores. Nós vamos deparar com situações de diversas maneiras. Por amor a Jesus, nós vamos realmente deparar com situações que vão envolver até mesmo pessoas que nós jamais acharia que nos ia decepcionar, como diz a palavra de Deus, seus pais, seus irmãos, suas irmãs, seus parentes, seus amigos. Entendeu? Então, veja bem, quando nós abrimos nosso coração para que a graça de Deus
entra em nós, como eu estava dizendo, é como se comprar uma briga, né? Você passa a ser um instrumento da verdade nessa vida, você passa a ser um instrumento da verdade num mundo de mentira. Então aí, aquele choque, né? Você, de um lado, procurando viver e mostrar a beleza de Jesus para que as pessoas também possam experimentar aquilo que você experimentou um dia, e as pessoas, às vezes, infelizmente, se fecha, não te dá abertura, e por isso a gente acaba dizendo assim, se a gente não tiver fortalecido, se nós não tiver mesmo enraizado sobre a luz do Espírito Santo, nós podemos cair no desânimo. Como diz a palavra, não deixeis que o desânimo tome conta da sua vida. Não deixe. Por quê? Porque é uma arma poderosa do inimigo para que você possa desistir. Ele diz assim, no versículo 13, esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então, todo o sofrimento, todas as dificuldades em que você deparar, a partir do momento em que você aceitou Jesus na sua vida, como diz aqui, é a ocasião, diz a palavra, esta será a ocasião em que você pode testemunhar a beleza de Deus. E não será a ocasião de desânimo, de situações em que você possa então, decepcionar o coração do Senhor. Isso jamais pode acontecer na sua vida. Então, eu gostaria que você, se você puder, que você faça assim uma reflexão, né, sobre essa mensagem da palavra, para que você possa então dizer para Jesus, Senhor, eu quero estar, fazer parte desse número em que estava em pé, se alegrando, né, glorificando ao Senhor por ter vencido a besta, por ter vencido aquelas situações em que nos deparamos para que nos coloca para baixo. Então, faça uma reflexão, veja o que você pode fazer, que é importante. Nós precisamos fazer com que a graça de Deus verdadeiramente possa permanecer em cada um de nós. Amém? Pois bem, se você quer oração, nós do Grupo Bom Pastor estamos com o nosso coração aberto, né, para que nós possamos orar por você. Por isso, deixe seus comentários nesse vídeo, o seu pedido de oração, e às vezes até uma dúvida que você quer tirar. Se nós pudermos esclarecer a dúvida que você tem, amém. Se nós não pudermos esclarecer, nós vamos procurar, de uma forma ou de outra, se esclarecer para poder passar para você. O que nós não podemos é ficar na ignorância da beleza e da grandeza do amor de Deus em nossa vida.